Eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos. Depois eu não sei onde ficam os outros, deviam ficar nas suas terras. Num tempo de opressão e luta, nasceu uma voz que marcou gerações, Jonas Savimbi, líder estratega e símbolo da resistência angolana. Neste vídeo vamos mergulhar na história do homem que ousou sonhar com uma Angola livre, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Esta é a trajetória de um guerreiro africano que nunca se curvou, Jonas Malheiro Savimbi. Não definia o angolano como mulato, como branco, como preto. Definia o angolano como aquele que ama Angola e luta por Angola. Jonas Malheiro Sidônio Sakaita Savimbi nasceu a 3 de agosto de 1934 na Vila Comuna de Moango, uma localidade pertencente ao município do Quemba, na província do Bié. Seu pai era Loti Malheiro Savimbi, um funcionário da campanha do Caminho de Ferro de Benguela e também pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA. Sua mãe era Helena Mbundo Sakaita Malheiro Savimbi, trabalhadora doméstica. Os pais eram originários de Chileço, uma aldeia de Andulo, na mesma província, pertencente ao grupo bieno da etnia Ovimbundo. Sakaita Savimbi, pai de Loti e avô de Jonas Savimbi, esteve envolvido nas batalhas contra os portugueses na Segunda Guerra Luso-Ovimbundo em 1902. Jonas Savimbi passou a sua juventude em Chileço, onde frequentou o ensino primário e parte do ensino secundário em escolas da IECA. Como naquele tempo os diplomas das escolas protestantes não eram reconhecidos, repetiu a parte secundária no Ambo, numa escola católica mantida pelo Instituto dos Irmãos Maristas. Destacou-se academicamente e foi elegível para uma bolsa de estudo providenciada pela IECA para concluir o ensino secundário e estudar medicina na Universidade de Lisboa, em Portugal, a partir de 1958. Não conseguiu matricular-se em medicina devido à recusa de frequentar o curso liceal obrigatório da Organização Política Nacional, sustentando no espírito do salazarismo colonialista. O período em Lisboa, entretanto, lhe serviu para entrar em contato com um grupo de estudantes angolanos vinculado ao Partido Comunista Português, que propagavam em segredo a descolonização e discutiam a fundação de uma organização de luta anticolonial. Encontrou-se particularmente com Agostinho Neto, já uma importante liderança anticolonial e que posteriormente se tornaria o primeiro presidente da República de Angola Independente. Em Portugal, demonstrou ser um orador carismático e um organizador capaz, porém já demarcando fortemente sua concepção de luta revolucionária armada, que incluía elementos de negritude. O destaque que ganhou no período foi monitorado pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado, que passou a ameaçar Savimbi de prisão, inclusive o encarcerado por uma semana e depois o encarcerado e espancado por sua associação com grupos comunistas e panafricanistas. Em 1960, refugiou-se na Suíça com a ajuda de comunistas portugueses e franceses. A partir de contactos obtidos por intermédio da IECA, conseguiu uma segunda bolsa de estudos universitário dada pela Sociedade de Missionários Protestantes de Zurique. Como a Suíça reconheceu os seus estudos secundários como completos, iniciou a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas na Universidade de Freiburgo, formando-se em Sociologia. Savimbi aproveitou sua estadia na Suíça para aperfeiçoar o seu domínio do inglês e do francês, línguas que chegou a falar fluentemente. Manteve uma rede de contactos políticos com outros estudantes africanos e ativistas anticoloniais em Lausana, Champex e Genebra, que lhe apresentaram a Alden Roberto em agosto de 1960. Roberto, já considerado uma figura central na militância anticolonial em Angola, convidou Savimbi a juntar-se à União das Populações de Angola, UPA, que posteriormente tornou-se Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA. A intermediação para a filiação formal à FNLA foi dada em 1961 por Tom Mboya e Jomo Kenyatta. Savimbi tornou-se membro da liderança da FNLA no exterior, com Roberto lhe garantindo extensos contactos entre os dirigentes africanos, o Ocidente, a China e as Nações Unidas. Em novembro de 1961,
Savimbi viajou para Kinshasa para assumir como secretário-geral da FNLA na formação do governo revolucionário de Angola no exílio GRAI. Em 1962, Savimbi recebeu o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Mostrou excelentes habilidades diplomáticas, período em que passou a fortalecer seus contactos com a China e o Egito. As divergências com Roberto começaram a aparecer em função do conservadorismo e do tribalismo que este impunha aos rumos da FNLA e GRAI. Roberto, completamente em desacordo com as opiniões de Savimbi, ainda é um nacionalista de esquerda e republicanista radical. Outro ponto era a ambição de Savimbi por maior protagonismo no GRAI. Em 1964, Savimbi, como representante do GRAI, visitou Pequim. Nesta cidade chinesa, estudou a metodologia de guerrilha rural maoinista e teve garantias de assistência militar do país. Retornou à Suíça e no mesmo ano, com Antônio da Costa Fernandes, ou Tony Fernandes, começou a elaborar os esboços da UNITA. Em julho de 1964, Savimbi rompeu com Roberto, acusando-o de passividade e traição à revolução, e deixou a FNLA e o GRAI. Tentou aproximar-se de Viriato da Cruz e de Agostinho Neto, no intuito de ingressar no Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. O projeto foi apoiado pela União Soviética, que via em Savimbi um bom candidato para a vice-liderança de Neto e um possível sucessor. Chegou a afiliar-se à Juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola, JMPLA, e receber treinamento na famosa base de Kalunga do MPLA, no Congo-Brazzaville, entre julho e setembro de 1964. Seu projeto de militância no MPLA, no entanto, não foi adiante pelas divergências ideológicas modernizantes de Neto, Lúcio Lara e Mário Pinto de Andrade, em contraposição ao seu pensamento maoinista, tradicionalista, camponês. No segundo semestre de 1965, Savimbi retoma seu projeto político e atribui a Tony Fernandes a tarefa de recrutar e fazer parte da primeira delegação dos primeiros 14 militantes da futura UNITA enviados para Tanzânia e Zâmbia para receber treinamento em táticas maoinistas e guerrilha rural. Com o retorno dos militantes já formados conduzidos por Savimbi em uma longa marcha da Tanzânia, passando pela Zâmbia até o leste de Angola, fazendo o recrutamento de base rural, o panorama estava totalmente favorável à fundação oficial da UNITA. O partido foi formalmente fundado por Savimbi e Tony Fernandes, com a presença de mais de 200 delegados, em 13 de março de 1966, em Moangai, na província de Mochico. No mesmo ano, a UNITA começa a luta armada contra Portugal. As milícias partidárias capolocas, fundadas no início do ano de 1966, são por ele convertidas num exército leve, mas ainda bastante precário, as Forças Armadas de Libertação de Angola, as FALAs. Savimbi reforça a parceria com a Tanzânia, a Zâmbia, o Egito e a China a partir de 1967, lançando bases de uma guerrilha rural maoísta no leste angolano. Uma série de cálculos políticos e militares errados em 1967 fizeram com que o seu mais importante aliado regional, a Zâmbia, rompesse com a UNITA e passasse a apoiar unicamente o MPLA. Inclusive, chegou a ser preso por 10 dias em Lusaka, somente saindo por intervenção do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, que lhe garantiu o exílio no Cairo. Teve que ficar em exílio até 1968, o que enfraqueceu sobremaneira a UNITA. A partir deste ponto, a política savimbista começa a pragmatizar e entrar em contradições quando firma um pacto de colaboração e não agressão para combater o MPLA, intermediado pelo militante Edmundo Rocha Sabino Sandelli, com o brigadeiro José Manuel Bentecourt Rodrigues e com o marechal Francisco da Costa Gomes, responsáveis pela PIDE portuguesa e o exército português no leste angolano. A denominada Operação Madeira permitia que os portugueses continuassem a explorar economicamente a zona sob domínio da UNITA, rendendo ao partido somas financeiras e equipamento de combate para enfrentar o MPLA no leste e sul angolano. A Operação Madeira duraria até a troca de comando no lado português em abril de 1973, com a vinda de Abel Hipólito.
Este revogou o acordo secreto e lançou a Operação Castor, com as tropas coloniais atacando e cercando a UNITA. A aliança com os portugueses e a sequência de derrotas militares a partir de 1973 levantaram o primeiro foco de fragmentação política da UNITA. Surgiu uma divisão interna crescente entre Savimbi e a influente família Xingunji, levando a uma série de emboscadas misteriosos que atingiram nos anos seguintes Sauimbila Xingunji, Estevão Jonathan Xingunji, Violeta Jamba, Dino Xingunji, Alice Xingunji e Kafundaka Xingunji, além de outros membros da família. A tal divisão formaria ao longo dos 20 anos seguintes duas virtuais alas, a de Jamba, liderada por Jonas Savimbis, e a do Planalto ou ala do Ambo, liderada por Tito Xingunji. Na sequência da Revolução dos Escravos que derrubou a ditadura de Marcelo Caetano, após a morte de Antônio de Oliveira Salazar em 1970, Portugal anunciou em abril de 1974 a sua intenção de abdicar das suas colônias. Savimbi posicionou o partido como o primeiro a estabelecer um acordo de cessar-fogo público com Portugal. Passou também a adotar uma política de comunidade plurinacional luso-angolana, assinando um integracionismo com os portugueses. Mesmo com tal esforço, a aliança dos lusitanos com a UNITA foi desfeita por completo, com Portugal dando apoio velado a partir do segundo semestre de 1974 ao MPLA por desconfianças com a posição ideológica de Savimbi, ora plurirracial, ora tribalista. Embora a UNITA fosse partida como movimento mais fraco, Savimbi decidiu engajar-se nas negociações diplomáticas, confiando na sua base social e nos seus apoios externos. Em janeiro de 1975, participou das negociações de Mombasa e depois do Acordo de Arvor. Porém, em fevereiro de 1975, reiniciaram as hostilidades entre os movimentos nacionalistas pela conquista do poder. Com tal desfecho, Savimbi começou a negociar uma aproximação da UNITA com o regime do apartheid da África do Sul e com os Estados Unidos, intermediado pelo presidente zambiano Kenneth Kaunda, reconciliado pela UNITA, que renderam ao partido treinamentos, equipamentos e armas em dimensão nunca conseguidas anteriormente dentro da Operação Ia-Feltro. Na década de 1990, novamente a liderança de Savimbi e da ala da Jamba foi posta em questão. Seguiu-se uma purga interna que atingiu definitivamente a ala do Planalto, vitimando os nomes de Wilson dos Santos e Tito Xingunji. Outros nomes também perseguidos no período foram os de Ana Paulino Savimbi, entre e Samuel Chiwale, mas este não chegou a ser a denúncia pública de mais uma purga interna partidária levada a cabo por Savimbi enfraqueceu definitivamente a sua ligação com os Estados Unidos e levou à formação de diversas alas e tendências no partido, inclusive a desfiliação de Tony Fernandes, seu aliado mais antigo. A ideologia tribalista savimbista dominou os rumos da UNITA até 2002, inclusive com a expulsão de praticamente todos os quadros não avimbundo da liderança do movimento. Em 1992, a quando das primeiras eleições legislativas e presidenciais em Angola, Savimbi participou, sendo seu partido UNITA derrotado nas eleições legislativas. Ao não aceitar o resultado das mesmas, optou novamente pelo caminho da guerra, perpetuando a guerra civil. Quanto à eleição presidencial, a segunda volta não se realizou devido ao recomeço do conflito armado, a terceira fase da guerra civil. Os percalços que custaram a sua eleição e do seu partido foram as denúncias das mortes de Tito Xingunji e de Wilson dos Santos, bem como seu próprio comportamento durante as campanhas, em que chegou a declarar poucos dias antes de votação que haveria fraude caso a vitória de seu projeto de poder não se confirmasse nas urnas, garantindo uma reação militar das falas em caso de derrota. A declaração a uma ameaça de retorno à guerra é apontada como um dos maiores fatores de sua derrota. Em 1994, Savimbi fez confissões no protocolo de Lusaka, depois de meses de negociações, e aceitou desmobilizar as suas forças, mas não os desarrumou com o objetivo de conseguir manter o seu capital político. O processo de tentativa de pacificação, que durou 4 anos, foi marcado por acusações e adiamentos. Nesse período, muitos membros da UNITA deslocaram-se para Luanda e integraram o Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, GURNI, e para constituir uma bancada na Assembleia Nacional. Estas e outras dissidências internas acabaram por separar o braço armado do braço político, surgindo dessa forma a UNITA renovada em setembro de 1998.
Em 24 de julho de 1999, o governo emitiu um mandato de prisão contra Jonas Savimbi por rebelião armada, sabotagem e os estatutos jurídicos da UNITA foi cancelado e repassado à UNITA renovada, controlada pelo deputado Eugênio Manovacola. Esses eventos marcaram a quarta e a última etapa da Guerra Civil. Jamba cairia em dezembro do mesmo ano, com Savimbi sendo obrigado a mover a base e centro do poder político para Muango, sua terra natal. Cercado pelas forças especiais do governo a partir de 2000, Savimbi, com seu quartel-general e destacamento de comando com Antônio Sebastião Dembo, Paulo Lukamba Gato e Abílio Kamalata Numa, entrou em regime nômada. O plano principal era criar uma distração e mudar o centro de comando para o território da Zâmbia e ali reagrupar e invadir novamente Angola. Em fevereiro de 2002, Savimbi, juntamente com as forças especiais de Dembo, empreendeu uma travessia arriscada pela província de Mochico, sendo caçado pelas forças especiais governamentais do general Carlito Simão Ala, no Vale do Rio Luvo. Foi morto em combate a 22 de fevereiro de 2002, perto da vila comuna de Lucusi, pertencente ao município de Mochico-Luena, na província de Mochico, após uma longa perseguição efetuada pelas forças armadas angolanas. Recebeu que morreu com uma arma na mão. Foi substituído no comando do partido por Antônio Dembo. Jonas Savimbi partiu, mas a sua história continua viva na memória do povo angolano. Concordem ou não com seu legado, mas é impossível falar de Angola sem lembrar do homem que desafiou impérios. A luta terminou, mas a história permanece. E se este vídeo te ajudou de qualquer forma, então não se esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário sobre o legado do Jonas Savimbi e subscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perderes mais nenhum vídeo aqui no canal Blogueiro Político.